Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos realizar o estudo do livro Sinal Verde, capítulo 8, intitulado Ambiente Caseiro. Então, vamos começar nosso estudo com uma leitura do livro Vida Feliz, capítulo 135. Enquanto disponhas de recursos, cultiva a solidariedade. És um ser social, necessitas da convivência com teu próximo, a fim de colimar essas metas para as quais renasceste. A solidariedade é um dos instrumentos mais valiosos para o êxito do teu campo. Torna-te útil, seja gentil, esparze a bondade e, em compensação, jamais te encontrarás a sós. E vamos fazer uma pequena prece de abertura antes de falarmos sobre ambiente caseiro, capítulo 8 do livro Sinal Verde. Pai querido, Senhor Jesus, amigos espirituais, Alta de Souza, rogamos vossas bênçãos sobre todas as pessoas que ouvirem esse estudo, sobre todas as pessoas do grupo espírita Alta de Souza. Solicitamos vosso amparo para que em nossos ambientes caseiros saibamos seguir realmente os ensinos de Jesus e da espiritualidade maior. Saibamos cultivar a simpatia, a tolerância, a compreensão, a fraternidade, a gentileza e todas as regras do bem viver. Ilumina nosso entendimento, Senhor, para que saibamos aos poucos nos tornar obreiros dignos de tua seara. Que tuas bênçãos envolvam a todos os que nos ouvem, a todos os que participam desse estudo, e que envolvam também a todas as pessoas de alguma forma ligadas ao grupo espírita Alta de Souza. Em especial, que sejamos todos inspirados a cultivar um ambiente fraterno, de compreensão e respeito em nossos lares. Que tuas bênçãos envolvam a todos nós, e assim sendo, Senhor, em teu nome, de Alta de Souza, da equipe espiritual desta casa, iniciamos nosso estudo. Então, gente, o livro Sinal Verde é um livro espetacular, porque ele tem uma série de lições para as diversas situações de nossa vida. Ao longo dos últimos capítulos, estamos trabalhando comportamentos dentro de casa. Estamos trabalhando comportamentos dentro de casa. E hoje, Emanuel, decidiu trabalhar o ambiente caseiro. Dentro de casa. Além da esposa, do marido, de filhos, ou às vezes a própria pessoa, pode haver outros parentes, pode haver pai e mãe, pode ter sogra e sogro. E, como sabe, o dito popular diz que às vezes a convivência com sogra e sogro não é tão amigável assim, porque eles ficam do lado do filho ou filha, e estão sempre julgando a companheira ou companheiro do filho. E se eles não têm grande iluminação espiritual, pode ser que a convivência seja um pouco difícil. Às vezes pode ter outros parentes, outros coligados. Então, Emanuel achou bom tecer alguns comentários para uma boa convivência dentro de casa. Cada um tem perto de si. Começamos para estudar esse estudo. Lembremos de texto que explicam que cada um tem perto de si as pessoas com quem precisa conviver. A vida cria situações que às vezes coloca dentro de nossa casa pessoas que a gente preferia que não estivessem. Preferíamos, às vezes, estar em nosso canto sozinhos, ou só com a esposa e marido e filhos. Mas, às vezes, os eventos, as situações da vida, nos colocam outras pessoas dentro de casa. Não lamentemos. Se a vida criou situações que colocou outras pessoas dentro de casa, é porque temos algo a nos reconciliar ou algo a aprender com estas pessoas. Pensemos nisso e tentemos transformar o nosso lar em um ambiente da melhor convivência possível. Mas, tecida essa breve introdução, vamos ver o que Emanuel nos diz nesse capítulo. Ele é pequenininho, mas é digno de muita reflexão. Se quisesse trabalhar detalhadamente, ele geraria estudo para quase 1 hora.
tal a riqueza das observações aqui contidas. Mas vamos lá. A casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria. É o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. Então, é onde a união e o companheirismo devem se desenvolver. Será que realmente se desenvolvem? É uma pergunta que eu coloco para cada um responder para si. E aí Emmanuel continua. A paisagem social da Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos. Jesus, quando falou em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e alguns discípulos não entenderam, Jesus explicou que para amar ao próximo como a nós mesmos, deveríamos fazer aos outros somente o que gostaríamos que nos fizessem. Normalmente, na boa vivência social, de trabalho, no ambiente social, a maioria de nós só faz a nossos amigos, conhecidos e pessoas com quem convivemos apenas aquilo que gostaríamos que eles fizessem conosco. Mas, e dentro de casa? Somos um pai prepotente que fazemos aos filhos coisas que não admitiríamos que fizessem conosco, se fossem eles nossos pais? Fazemos com a esposa coisas que não admitiríamos que ela fizesse conosco? Perguntemos isso. Ou, se somos a mulher, fazemos com o marido coisas que não admitiríamos que fizesse conosco? Se convivemos com nossos pais, dizemos ou fazemos a algum deles alguma coisa que não admitiríamos que fizessem conosco? Sogros, porque às vezes os sogros estão dentro de casa. Será que fazemos também? Como nos comportamos com relação a outras pessoas que estão dentro de casa? Será que realmente fazemos a todos eles o que gostaríamos que nos fizessem? Será que entendemos que algum deles pode ter sido nosso adversário em outra vida? E nesta vida ele testa nossos valores? Avaliemos bem isso. E aí ele diz que a paisagem social na Terra se transformaria imediatamente. Eu já tive, na minha infância e juventude, colegas muito rebeldes, colegas difíceis, pessoas agressivas, e depois vim a descobrir que dentro de casa os pais deles eram violentos com eles. Faziam com eles coisas que não é bom comentar aqui, né? Mas em desacordo com as leis de Deus. Ou seja, não tinham bons pais. Às vezes, pai e mãe separados em divórcio litigioso. Uma brigalhada só. Cada um tentando usar o filho como uma arma contra o ex-companheiro ou ex-companheira. E a criança, no meio dessa tempestade, óbvio que na escola era brigona. Depois de adulto, vi amigos de meus filhos também com comportamentos antissociais. Aí depois descobria que o comportamento antissocial vinha de dentro de casa. Pais perdidos nas ilusões do mundo, pai que traía a mãe, mãe que traía o pai, tempestades dentro de casa, desarmonia, brigas, confusões, que redundavam depois em separações litigiosas. Então, se todos conseguíssemos ser simpáticos e gentis, procurando fazer o melhor, educando nossos filhos dentro dos princípios
dos ensinos de Jesus e os princípios da boa convivência, eles não seriam rebeldes lá fora, não levariam essa rebeldia para a idade adulta, e muita coisa ruim que acontece em nossa sociedade hoje em dia não aconteceria. Visitem as cadeias, conversem com quem está lá dentro e verão que, na maioria dos casos, as desarmonias começaram dentro de casa, foram crescendo, não receberam uma educação adequada e hoje estão na prisão, tendo que pagar contas à sociedade pelo que fizeram. Então, gente, quisermos melhorar o mundo, comecemos melhorando as famílias. É uma grande verdade. Quisermos melhorar o mundo, comecemos a melhorar a nossa convivência com o próximo mais próximo. E quem é o próximo mais próximo? Quem está dentro de casa. Quisermos praticar aquilo que pregamos em nossas palestras, sim, porque muitos dos que nos ouvem, às vezes apresentam estudo em alguma casa espírita, e falam em amor, falam em fraternidade, falam em compreensão. Começamos a praticar o amor, a fraternidade, a compreensão e o perdão dentro de casa. E aí, vamos ver algumas outras coisas que Emmanuel fala aqui. Respeite a higiene, mas não transforme a limpeza em assunto de obsessão. Sim, tem gente que tem mania de limpeza. Eu lembro na minha juventude, eu ministrava aula, como é que se diz? Explicador, trabalho de explicador. Ajudava filhos de pessoas que estavam em recuperação, e aí ganhava meu dinheirinho. Meu trabalho era professor particular, digamos. E tive a oportunidade de conhecer uma porção de residências e seus hábitos. E esse da limpeza em assunto de obsessão, eu me lembro de uma casa em que eu ensinava duas crianças. Duas crianças não, porque eles tinham 12 anos, 12, 13 anos, 11, 12 anos por aí, e eu tinha 16 ou 17, uma coisa assim. Eu tinha 16, 17 e eles 12 ou 13. Em que, primeiro, eu chegava na casa, tinha que deixar sapato, meia do lado de fora. A pessoa já tinha um chinelinho de lã pronto me esperando. E a casa era um brinco. E a mulher aí estressada, porque quando o marido chegava, eu estava lá na sala dando aula para os filhos, e eu ouvia uma tempestade doméstica na cozinha, porque o marido tinha deixado cair uma sujeirinha no chão. A sujeirinha parecia um drama. Ou tinha deixado algo fora do lugar, ou tinha sujado a mesa. Eu dando aula para as crianças numa sala que parecia um ambiente de UTI, de tão limpa, né? Impecável, absolutamente limpa. E a tempestade doméstica rolando na cozinha. Gente, que tipo de família era essa? Né? Depois eu fui para a faculdade, perdi o contato, não sei o desenrolar posterior. Mas o que eu via é que as crianças dentro de casa não eram felizes. Não podia cair uma sujeirinha no chão que a mamãe surtava. Isso é ambiente, né? E aí vem o próximo recado, Noel. Enfeite o seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor. Será que somos gentis? Eu sei que nem todos são gentis dentro do lar. Mas gentileza atrai gentileza. E existe pedra dura que demora um pouco mais para compreender. Mas tem um provérbio que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então sejamos gentis e respeitosos nós. Procuremos nos trabalhar emocionalmente para cultivar sempre o bom humor. E aí vem um outro recado. Colabore no trabalho caseiro tanto quanto possível.
Será que eu sou daqueles que quando eu chego em casa, sento no sofá, deixo os sapatos e as meias em qualquer lugar e depois coloco os pés em cima de um puff, alguma coisa assim, ligo a TV e pior, mulher ou marido, traz uma cerveja aqui. Será que somos desses acomodados ou somos daqueles que chegamos em casa e ajudamos dentro do que é possível a quem está fazendo o trabalho doméstico? Procuremos manter organizado. Façamos a nossa parte para não ser peso para ninguém. Eu já vi situações em que pessoas que eram peso, quando saíam de casa, os familiares comemoravam que saíam. Saiu o bagunceiro ou a bagunceira. Já me disseram isso. Infelizmente, felizmente aquele bagunceiro saiu. Agora que ele fique com a bagunça dele lá no apartamento dele. Eu já vi mãe dizer isso em relação ao filho. Aí entra duas situações. Pode ser que ela não tenha educado adequadamente, mas pode ser também que seja um espírito difícil, que veio de outras vidas com imperfeições a trabalhar. Procuremos todos ser úteis. Sem organização de horário e previsão de tarefas, é impossível conservar a ordem e a tranquilidade dentro de casa. Tenhamos horários dentro de casa. Eu lembro de situações que visitei pessoas que era 3 horas e ainda não tinham feito almoço ou encomendado almoço. Né? Numa época que não tinha iFood, não tinha essas coisas que tem hoje. Era 3 horas e ficava um olhando para a cara do outro. O almoço saía 4h30, sabe-se lá quando. Não tinha hora para o almoço sair. Isso não era um dia ou dois, era quase todos os dias. Filho atrasava para a escola, obviamente, porque se não tem horário, filho atrasa para a escola. Não tinha uma organização de tarefas, aí aparecia coisas não feitas. Né? Eu já participei de comemoração de Natal, com aquela temperatura do Rio de Janeiro, sabe que o Natal é bem quente aqui, e na ceia de Natal tinha uma porção de comidas, o povo bebeu a mais não poder e esqueceu tudo em cima da mesa. No dia seguinte, de manhã, quase tudo tinha estragado. Dia seguinte, de manhã, tiveram que, para o almoço do dia seguinte, fazer um arroz com carne moída e alguma coisa que sobreviveu ao calor carioca. Então, não fizeram previsão de tarefas. Ninguém se programou para guardar o que sobrou. Né? E estragou, perdeu muita coisa. Recorde que você precisa tanto de seus parentes, quanto seus parentes precisam de você. Tratemos bem, porque a gente nunca sabe de quem vai precisar amanhã. E Emmanuel termina dizendo, os pequenos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Portanto, gente, cultivamos, sejamos gentis. Renunciemos um tanto. Concordo que temos que evitar abusos. Porque às vezes tem alguém acomodado dentro de casa que encosta. Às vezes alguém precisa de alguns diálogos um pouco mais intensos, mas respeitosos, alertando para os riscos do comportamento deles. Mas façamos o nosso melhor ao nosso alcance e procuremos transmitir valores positivos a todos com quem convivemos. Então, cultivemos o amor e a compreensão, lembrando que o próximo mais próximo é o próximo que está dentro de nosso lar. Então, façamos a eles o que gostaríamos que eles nos fizessem. Nem sempre eles façam o mesmo. E assim, encerramos nosso estudo e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Pai querido, Senhor Jesus, amigos espirituais,
Graças vos damos por mais um estudo apresentado aqui. Que tuas bênçãos nos envolvam, nos iluminem, nos auxilia, Senhor, a fazermos sempre o bem, começando por dentro de casa. Que saibamos cultivar a gentileza, a paciência, a tolerância e a compreensão. Ilumina-nos para que tenhamos discernimento, que onde necessário saibamos dizer as palavras certas, na hora certa, na hora que precisarmos admoestar, advertir, alertar alguém que conosco convive, que não está respeitando adequadamente as regras da boa convivência. Fica conosco, Senhor, ilumina nosso entendimento e que tua paz e tua proteção se derramem sobre todos nós, todas as pessoas que nos ouvem e todos os integrantes do Grupo Espírita Alta de Souza. Assim seja.